Nós temos, na maioria das reportagens, casamento destruído, família destruída, pessoas destruídas, e o motivo principal é dinheiro. E eu queria falar algumas coisas para você aqui hoje. Eu queria aproveitar essa live, que eu vou gravar essa live, vai ficar gravada lá para a Academia do Casamento. Você está tendo o privilégio de ver ela ao vivo e eu vou falar sobre dinheiro. Dinheiro tem destruído muita gente. Dinheiro tem destruído famílias, destruído casamento, tem destruído amizades, tem destruído negócios. E dinheiro, a maioria das pessoas não entende sobre isso. E eu queria falar hoje sobre a luz da Bíblia, de uma maneira que dificilmente a gente vai ter oportunidade de pregar nas igrejas, dificilmente a gente vai ter condições de falar abertamente sobre dinheiro numa pregação. Mas sem fugir da Bíblia, eu quero hoje falar com você. Se você está com algum problema financeiro, se parece que tudo está preso, digamos assim, você não percebe, parece que tem um devorador que consome tudo que você produz. Você trabalha, trabalha, trabalha e resultado nada. Parece que a mão de Deus não está sobre você. Parece que tudo que você planta não colhe, não prospera. Se você está nessa situação, fica até o final que eu vou te dar e te mostrar para você o que está acontecendo, o que já aconteceu comigo, o que já aconteceu com milhares de pessoas. Já viu aquela frase que dinheiro não traz felicidade? Pois é. Eu ouço isso quase todo dia. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo a essa live. Então, por que mais da metade dos divórcios, dos casamentos fracassados, tem a ver com dinheiro? Se dinheiro não traz felicidade, por que tanta gente passa tanta dificuldade, sofre tanto, tem tanto problema por questão de dinheiro? Fala a verdade, eu sei que Deus pode tudo. Mas quantos dos seus problemas hoje, pense aí, quais são os seus problemas hoje? Quanto por cento se resolve com dinheiro? Eu quero aproveitar e perguntar de onde você está falando. Digita aí para mim de onde você está falando e digita aí quantos por cento, se você tivesse dinheiro hoje para resolver todos os seus problemas, quais os problemas que você não resolveria com dinheiro? Hoje, sério, de forma bem direta, sem falsa ilusão, sem você achar que, digamos assim, que você está sem se iludir. Bora lá? Se você tivesse dinheiro, como seria o seu casamento hoje? Você continuaria casado ou não? Seja sincero. Se não fosse pelo dinheiro, você e teus filhos, você estaria suportando esse emprego que você suporta hoje? Você estaria morando na casa que você mora hoje? Você viveria da forma que você está vivendo hoje? Vamos deixar de hipocrisia, vamos falar real? Dentro da Bíblia, eu não vou fugir da Bíblia. Eu vivi na miséria de perto, eu já comi lixo. Eu já morei em favela, eu já morei em casa de luxo e alto padrão, já ganhei, já perdi, quase perdi a minha família pela falta do dinheiro, já quase perdi minha família por ter muito dinheiro. Eu vejo gente acabar com o casamento por questões financeiras, seja de muito ou de pouco. Eu quero te dar um único spoiler para você entender o que eu vou falar nessa live. Você pode perder seu casamento pela falta de dinheiro. Você pode tentar ganhar, você pode perder seu casamento tentando ganhar dinheiro. Parece irônico isso, mas é a realidade. Entenda uma coisa, para tudo, a Bíblia tem um mapa, um GPS, um caminho, e para a questão de dinheiro não é diferente. Mas antes de você querer ficar rico, antes da gente falar sobre dinheiro aqui, eu queria te dizer o seguinte: eu aprendi na prática que ter dinheiro resolve 99% dos nossos problemas. Talvez seja por isso que o dinheiro ele é muito combatido, ele é uma verdade que a Bíblia fala em vários capítulos. Se você pegar a Bíblia de Gênesis Apocalipse, fala sobre dinheiro. Mas o problema é que aqui diz que o dinheiro sem prosperidade é um veneno para quem é cristão. A riqueza pode matar a sua fé, é o que a Bíblia fala. Você corre o risco de acabar com o seu casamento pelo dinheiro, a Bíblia diz. E até perder a sua salvação, a Bíblia fala isso. A Bíblia fala muito de riqueza. Você já deve ter ouvido dizer que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação. Já ouviu isso? E é verdade. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação. Só que tem uma coisa que não te conta.
é que a Bíblia fala muito mais sobre os riscos de ter dinheiro do que o incentivo para você ter. Eu não sei se você está entendendo, mas a Bíblia ela mais alerta sobre os problemas que o dinheiro causa do que você ter dinheiro. Marcos 4, lá no versículo 19, diz assim: o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufoca a palavra, tornando-a infrutífera. O que está querendo dizer assim? Lá em Lucas, no capítulo 12, no verso 21, diz assim: assim acontece que quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Olha só, você quer mais um aviso que a Bíblia te dá sobre dinheiro? Provérbios 23, lá no versículo 4 e 5, diz assim: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso, as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas dão asas e voam como águia para o céu. Se você pegar 1 Timóteo, lá no capítulo 6, no verso 9, diz assim, ó: os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, têm desejos descontrolados e nocivos, que levam a mergulhar na ruína e na destruição. Você está vendo? Vamos pegar Eclesiastes capítulo 5, no verso 3. Riquezas acumuladas para infelicidade... riquezas acumuladas gera infelicidade do seu possuidor. Você quer uma bem forte, que é bem conhecida? Mateus 19, 23. Um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí você deve estar se perguntando, eu poderia ficar aqui citando mais de 50 versículos da Bíblia, mais de 50, sobre o cuidado com o dinheiro. O problema é que riqueza não é... A riqueza, ela faz tudo isso. A riqueza te distancia de Deus, a riqueza acaba com o teu casamento, atrai ganância, ambição, tristeza, problemas. A riqueza é isso. Mas a prosperidade não. E eu te provo na Bíblia. Você precisa entender a diferença de ser rico para ser próspero. A Bíblia incentiva a prosperidade, mas ela condena a riqueza, porque ela sabe que o rico tem problema. O próprio Jesus falou. Duvida? Checa aí, volta a live aí que vai ficar gravada e olha capítulo por capítulo que eu citei aqui. Você entender, eu paguei caro por aprender, não saber a diferença de ser rico e ser próspero. Eu já fui milionário, eu já fui rico, fali, quase perdi minha família, quase destruí o meu bem mais precioso. Sou casado há 34 anos, tenho 16 filhos, e a minha família, quando a gente não tinha dinheiro, era unida. Quando tinha, virou um inferno. A gente começou a se tornar inimigos um do outro. A gente começou, e eu não estou aqui para apontar o dedo, dizer que alguém errou, não, eu, todo mundo, porque a Bíblia já avisava e a gente não entendeu. Mas pastor, qual é a diferença entre ser rico e ser próspero? Resumindo numa frase, riqueza é o que você tem. É ter muito de algo, riqueza é ter muito de algo. Tem gente que é rico de família, eu sou rico de família, eu tenho 16 filhos, 27 netos, eu sou um cara rico, sou milionário de família. Tem gente que é rico de amigos, tem gente que é rico de imóveis, tem gente que é rico de carro e tem gente que é rico só de dinheiro. Ele não tem mais nada, só tem dinheiro. Mas e o que é prosperidade? É aí que está. Prosperidade é você, é o que você é. Prosperidade é ter o suficiente de tudo. Você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor casa, você pode viajar, você pode dar o conforto para os teus filhos, você pode ter uma vida plena, mas se você for próspero, você tem paz e tem felicidade. Se você for rico, dificilmente tem, porque o rico atrai ganância, atrai ambição, atrai coisas ruins. É o que a Bíblia fala, meu filho. Minha filha, a Bíblia está dizendo, quem que é rico? Eu vou ler de novo aqui para você entender, só um versículo. Os que querem, 1 Timóteo 6,9, eu não vou nem usar o Velho Testamento, porque na cultura judaica, o que mais combate é a riqueza, e não tem um judeu pobre, é difícil. A coisa mais rara que você vai encontrar é um judeu pobre. Mas eles combatem a riqueza. Olha o que está lá, eu não vou nem usar o Velho Testamento, vou usar o Novo. Olha o que está escrito lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas.
Ó, cai em tentação, armadilhas, desejos descontrolados e nocivos que levam a mergulhar na ruína e na destruição. É por isso que as riquezas acumuladas atraem felicidade. Mas aí você vai perguntar, tá, pastor, mas quer dizer que o crente não pode ter uma boa casa? Claro que pode, você pode ter a melhor casa da sua cidade. Você pode ter o melhor carro da sua cidade. Você pode usar a melhor roupa, usar o melhor celular, isso não tem a ver com riqueza. Desde que você utilize isso, que você entenda que a prosperidade, a Bíblia fala, não acumuleis tesouro onde a prata e o ouro corrói. Eu te falo, eu já tive 25 carros, eu tive uma coleção de 25 carros. Eu tinha várias casas, e só atraí ruína, desgraça, intriga, problemas. Eu não aconselho para ninguém. Então o que é a prosperidade? A prosperidade é você ter o suficiente de tudo. A prosperidade, a riqueza, você atrai tudo isso de ruim que a Bíblia diz. A prosperidade é uma aliança de paz, satisfação, saúde. Pesquisa sobre casamento, vai aí no Google agora e pesquisa. O dinheiro é a principal causa do divórcio. E não é só a falta, o excesso também é. Mas é possível ter o melhor dessa terra, porque é uma promessa de Deus, você ter o melhor dessa terra, mas e ter paz. É possível você ter paz. Mas como? É o que eu quero te ensinar aqui, é o que eu aprendi na prática. É o que eu aprendi. Saí da miséria, morando na favela, fui morar num bairro de luxo, fiquei milionário, quebrei, voltei para zero. Minha mulher foi fazer faxina, a gente está tentando de novo. Ei, escute. O maior inimigo de um homem e de uma mulher é a falta ou excesso de dinheiro. E a Bíblia, tanto a psicologia quanto a Bíblia concorda. A dívida e a escassez são correntes que destroem qualquer casa. Me diga uma coisa, eu sei que tem mulheres aí, tem homens. Qual o pai ou a mãe que vê um filho sem o básico, que não tem o básico para dar para um filho? E a alma não se enche de medo? Quem numa situação difícil, com aluguel atrasado, luz atrasada, tem espaço para amar, tem espaço para intimidade. Se não tiver o básico na tua casa, nem para a cama com teu marido, com a tua esposa, você vai. Paciência, ninguém tem. Se você não tem pelo menos o básico, se você está aí uma mulher jogada, não tem um dinheiro para fazer uns cílios, não tem dinheiro para uma unha, não tem dinheiro para um cabeleireiro, não tem dinheiro para se sentir bonita. Você nem amor você vai ter, você olha para o teu marido, nem paixão dá, nem tesão dá, vamos falar a verdade. Como que viver pobre é alguma coisa boa? Claro que não, aí vem briga, dor, tristeza, e às vezes separa, não é porque não tem dinheiro, é pelo que o dinheiro causou. Foi ele que provocou. A pergunta que não quer calar é a seguinte: como ter prosperidade? Como ter o suficiente de tudo? Como ter uma boa casa, um bom carro, uma boa TV, uma boa roupa, um bom celular, ter o bom de tudo, você ter o suficiente de tudo? Simples demais, a Bíblia dá um mapa, e eu vou dar ele aqui para você. É uma questão, a primeira coisa que você tem que entender é ter mudança de mentalidade. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer para mudar a sua vida e ter prosperidade, ganhar mais, faturar mais, lucrar mais, ter um emprego melhor, ganhar mais dinheiro, é mudar a maneira de pensar sobre o dinheiro. Até agora eu falei muita coisa ruim do dinheiro. E é verdade, está aqui, ó. Só que aqui está alertando para você tomar cuidado, não é para você não ter dinheiro, é para você tomar cuidado. Eu tive dinheiro sem tomar esses cuidados. Então o que aconteceu? Antes de você pensar tudo, porque você foi programado, eu não te conheço. Ei, Mari, Siqueira, Denilde, eu não conheço vocês. Mas você foi programada para não ter dinheiro. Romanos 12, lá no verso 2 diz assim: não se conforme com os padrões desse mundo. E qual é os padrões desse mundo? Vamos lá? Dinheiro é sujo. Dinheiro, eu não levo jeito para dinheiro, só ganha dinheiro quem é desonesto. Dinheiro não traz felicidade. Não foi isso que você aprendeu a vida inteira?
Não foi isso que você aprendeu, que você escuta dia e noite? Tudo isso que eu falei aqui, tudo isso que eu citei, que é a Bíblia nos alertando do perigo. A Bíblia está alertando do perigo, ela não está dizendo não tenha dinheiro, ela está te dizendo assim, olha, cuidado. É mais fácil um rico passar no fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. Então cuidado com a riqueza. A riqueza atrai ganância, atrai armadilha, traz problema para você. Você quer isso para você? Não, não quero, então não seja rico. Ela está avisando assim. Então a renovação da sua mente, ela faz com que você consiga administrar tudo isso. Ei, escute, o homem que não cuida da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Lê aí, abra a sua Bíblia e lê 1 Timóteo 5, capítulo 8. Olha o que é que diz aí. Se você não der o melhor para a tua família, se você não cuidar da tua família, a Bíblia está dizendo que você negou a fé e é pior do que o infiel. Me explica como eu vou cuidar da minha família. E a Bíblia ainda diz assim, aquele que não cuida dos seus, principalmente os de sua família. Como que eu vou cuidar dos meus? Como que eu vou cuidar da minha família se eu não tenho dinheiro? Se a situação financeira está precária? Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai gostar de ouvir o que eu vou te falar aqui agora. Mas se você está dizendo que é crente, que é católico, vai à missa, vai no culto, você vive na igreja, e você pensa que caráter não tem nada a ver com saldo bancário, que não anda de mão dadas, eu lamento te informar. Você está errado. Vem com essa de que você é honesto. Eu sou honesto, tenho caráter, mas eu estou com o nome sujo do SPC. Você acha que uma pessoa que tem o nome sujo do SPC tem caráter? Vamos ver o que a Bíblia diz? Uma pessoa que não paga conta de água, conta de luz, uma pessoa que não paga suas contas. Vamos ver o que a Bíblia diz, que está com o nome no Serasa? Primeiro, Agur, para mim, era mais sábio do que Salomão. Se você ler o Provérbios 30, no verso 8 ao 9, ele já pedia para Deus tirar ele dos extremos. Diz assim, ó, Senhor, não me deixe tão pobre a ponto de te envergonhar, e nem tão rico a ponto de te esquecer. Isso significa o quê? O que significa? Que quando você deve e não paga, quando você tem o nome sujo, você está escandalizando o nome de Deus. Agur diz, não me deixa sem nada, porque senão eu vou te envergonhar, Deus. E ele está dizendo, também não me dê muito, não dê dinheiro demais, porque senão eu vou te esquecer. Porque ele poderia esquecer. Lê aí, Provérbios 30, para você não achar que eu estou falando. Abra a sua Bíblia aí agora, dá um pause aí e abra a tua Bíblia e lê. Vamos ver o que está escrito lá no Salmo 37, 25. Se você está passando por perrengue o tempo todo, ou você não é justo, ou você não é filho de Deus. Agora forcei, né? Vamos ver? Provérbios 37, 25. Fui jovem e hoje fui velho. Fui jovem e hoje sou velho. Nunca vi um justo padecer e nem a sua descendência mendigar o pão. Me explica isso. O crente endividado, o mundo olha para o endividado, o mundo olha para você que não paga as tuas contas e fala assim, olha lá o justo mendigando o pão. Olha lá o caloteiro envergonhando a Deus. Concorda que está escrito ou não? O que você acha disso? Me dá sua opinião, escreve aí, você concorda ou não comigo? O que eu falei até aqui, você concorda? Comenta aí nos comentários, diz se você concorda ou não. De repente eu estou falando besteira, estou falando abobrinha. Você concorda que pobre sem dinheiro pode envergonhar a Deus? Você concorda que rico geralmente esquece de Deus, sim ou não? Você concorda que rico dificilmente entrará no reino de Deus, mas e o pobre também não? Vamos voltar lá atrás em Romanos 12. Mudança de mentalidade. Pastor, mas como que eu mudo de mentalidade? Eu vou te explicar. Primeiro é não se conformar com os padrões desse mundo. Essa é a primeira coisa. Você tem que entender que dinheiro não vem do céu. Dinheiro não é algo... Dinheiro tem bênçãos espirituais, mas ele é físico, ele é humano. Você consegue entender isso, essa diferença? Você consegue isso? Eu criei 4 pilares para mudar a mente e atrair a prosperidade. Gente, eu li mais de 300 livros sobre casamento, sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre empreender, sobre como ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu tenho 16 filhos. Eu tive filho demais, eu exagerei. Como eu morava na rua, o meu sonho era ter uma família. E aí o que aconteceu? Só que eu esqueci que para ter
para ter família, eu esqueci que para ter uma família custa caro, filho custa caro. Antigamente não era tão caro, hoje é mais caro ainda, porque hoje tem Netflix, tem celular, tem internet, tem banda larga, tem streaming, tem mochila, tem brinquedo, tem eletrônico, tem computador, tem... Meu Deus do céu, sem dinheiro não dá para ter filho hoje. Não dá para ter filho. Sem dinheiro não tem como ter filho. Sem dinheiro não tem como ter família. E aí eu fui atrás porque minha família é muito grande, eu tenho 16 filhos, e aí eu fui ler livros, eu li livro de tudo quanto é jeito, e eu fui tentando, tudo que eu pudesse, que falasse sobre ganhar dinheiro, sobre ter uma casa, sobre como ter uma mulher, ter uma esposa, ter uma mulher que te ama, ter um marido que te ama. Eu fui pesquisando, eu fui estudando, eu fui buscando atrás. E aí, durante décadas, quanto mais eu aplicava na minha vida o que eu aprendi e colocava em prática, mais eu aprendia, mais eu ganhava dinheiro, mas como uma maldição, eu ganhava dinheiro e perdia. Eu ganhava com a mão, perdia com a outra. Ganhava com a outra, perdia com aquela. E eu ficava encabulado com isso, até que entendi as diferenças entre ser próspero, ter prosperidade e ser rico. Aí eu comparei todos os livros que eu tinha lido com a Bíblia, sobre onde fala com dinheiro, prosperidade e riqueza. Aí eu peguei aqui, ó, aqui tem alguns livros aqui, ó. Eu peguei, por exemplo, ó, Quem Pensa Enriquece, esse livro aqui é muito bom. Eu peguei esse aqui, eu peguei 12 meses para ficar rico, já li também. Pai Rico e Pai Pobre, li também. Os Segredos da Mente Milionária, fui lendo. O Rei Salomão, Poder e Dinheiro, eu li também. Aquele livro do Paulo Vieira, Fator de Enriquecimento. Li até um livro do Malafaia, que fala sobre líderes vencedores, e muitos outros, e comparei com o que está na Bíblia. E aí eu criei um mapa, eu fui anotando. Dessa anotação saiu 3 livros que eu escrevi. Dos 10 livros que eu escrevi, 3 é sobre dinheiro, é sobre riqueza. Dos mais de 50 livros que eu achei mais interessante, eu escrevi 3 livros. Com a minha versão, o meu jeito, a minha prática, eu ia lá, testava, isso aqui não funciona comigo. Ah, não, isso aqui funcionou. E aí eu fui anotando, criei esses livros. E antes de você tentar qualquer coisa, antes de você comprar livro, comprar esse monte de livro, antes de você dedicar tempo como eu dediquei, antes de você fazer isso, eu vou te falar 2 coisas aqui que você precisa entender antes de ler qualquer livro, antes de comprar qualquer curso, antes de fazer qualquer coisa para mudar de vida. Eu vou te falar 2 coisas que é a fórmula que vai mudar tudo. Pastor, como mudar a mente? Porque querer mudar é uma coisa, mudar é outra. Para você não entrar nos padrões desse mundo. E os padrões desse mundo, ou você é rico ou você é pobre. O médio fica ali sofrendo, ralando, unhando de um lado, unhando do outro. E eu vou te ensinar isso. É possível ter dinheiro e não desagradar a Deus? É. Mas com uma condição, você precisa ter 2 coisas. A primeira é propósito. Se você não tiver propósito, você nunca vai ter prosperidade. Você pode ter dinheiro, você pode perceber que a maioria dos homens ricos separa da mulher, é raro. Ah, pastor, tem alguém que é rico e não largou da mulher. Sim, mas você pode olhar que ele é próspero, ele tem todas as características da prosperidade, às vezes até sem saber, ele tem. Mas a maioria, quando fica rico, se você casou com um cara pobre e começa a trabalhar os 2 juntos e começa a trabalhar, pode anotar aí, dificilmente, quando crescer, não vai largar você. Vai trocar você por uma novinha. Ah, mas é mulher? Mulher também troca. Não é só homem que troca, não. Mulher também troca. Porque não teve propósito e não teve propósito. Propósito é para manter, é para ter. E processo para conseguir. Eu vou te explicar. Você pode ter uma vida próspera. Ei, quer dizer que para mim ganhar dinheiro e ter uma vida próspera, eu preciso ser empreendedor? Não, trabalhando de CLT você pode ser próspero. E eu te provo que você trabalhando de CLT você pode ser próspero. Você pode ser uma raridade no seu setor. Fazendo concurso público você pode ter prosperidade. Você vai se tornar uma elite blindada do serviço público. Se você quiser empreender, você vai ter prosperidade. Se você quiser investir, você vai ter prosperidade. Não interessa, qualquer coisa que você faz com propósito, você vence. Você consegue, você constrói um futuro. Mas qual você escolhe? Vou falar de novo. As principais formas de você mudar de vida e mudar a tua história para ganhar mais dinheiro, que eu conheço, honestamente, é trabalhar de CLT, ter um bom emprego, fazer um concurso, fazer investimento ou empreender. Nessas 4 coisas aqui, a não ser que você tenha herança para receber, ganha na Mega Sena, é outra história. Então, como eu não tenho,
Eu já tentei essas 4 e já ganhei dinheiro com as 4. E já mudei de vida com as 4. Pastor, é possível ganhar dinheiro com o CLT? Filhão, eu conheço quem trabalha de carteira assinada, ganha 10, 20, tem quem ganha 30, tem quem ganha 50 mil por mês de CLT. Mas é raro, mas é óbvio que é raro. Você está achando que com o conhecimento que você tem, você vai ganhar 20, 30 mil? Você precisa mudar a mente, você precisa renovar a mente, você precisa adquirir outras coisas. Eu vou te ensinar isso. Em qualquer uma dessas escolhas que você fizer. Não interessa se você escolhe trabalhar de empregado, ter o seu próprio negócio, fazer um concurso ou fazer investimento. Se você não tiver propósito e um processo bem definido, já era. Se você não tiver os dois, você vai continuar a vida inteira nadando e morrer na praia. É o que o livro do Robert Cialdini chama de Corrida dos Ratos. Você acorda de manhã cedo, levanta desesperado, pega o ônibus lotado ou o carro, vai pro trânsito, chega em casa, trabalha o dia inteiro, trabalha, finalzinho da tarde, sai do trabalho, vai para casa, pega trânsito, chega em casa de noite, cansado, capota na cama. No outro dia a mesma coisa, repete, até a hora que você não aguenta mais. Aí quando você não está aguentando mais, chega o domingo. Aí o domingo você tem que sair com a família, no domingo você tem que cuidar de filho, tem umas coisas para fazer dentro de casa, você ainda tem a igreja, você tem que trabalhar na igreja, você não aguenta. Chega uma hora que você espoca. Chega uma hora que você joga tudo pro alto. Você joga a igreja pro alto, você joga a família pro alto, você joga marido pro alto, você joga a esposa pro alto. Tô mentindo? Sua vida é assim ou não é? Porque você não tem propósito nem processo. E tá aqui na Bíblia. E eu vou te mostrar dentro da Bíblia propósito e processo. Estou te dando aqui de graça, sem cobrar nada, para você entender isso. Eu demorei 30 anos para entender isso, gente. E para saber como colocar em prática. Uma coisa é saber que tem que ter, outra coisa é como ter. Anota aí. Se possível, repita aí comigo aí. Você está do outro lado, pode falar baixinho aí. Ninguém melhora de vida sem propósito. Vou repetir. Ninguém melhora de vida sem propósito. 2. Ninguém melhora de vida sem processo. Sem ter um processo. Sem ter um método. Sem ter um mapa. Sem ter uma direção. Sem ter um caminho. Você vai ficar a vida inteira. Aí você fala assim, não, é só ser honesto. Ei, seus pais foram honestos ou não? Eles são ricos. Seus pais trabalhou muito. Seus avós trabalhou muito. Eles são ricos. Seus avós eram pessoas de bem, eram pessoas decentes, eram crentes, nasceram na igreja. Eles vivem bem ou são pobres? Eles vivem bem lá na favela. Quem é que vive bem em favela, pelo amor de Deus? Eu já morei na favela, eu te falo que lá não é vida. Ali, quem vive numa favela não vive, vegeta, sobrevive. Desculpa estar falando isso. Eu já morei lá, eu posso falar. Eu já morei na rua, querido. Eu não tinha nem casa, eu sou ex-morador de rua. A minha esposa é ex-morador de rua. Você está entendendo? Ninguém melhora de vida sem processo e sem propósito. A maioria gasta a vida inteira trabalhando igual um cavalo. É honesto, é inteligente e continua pobre. Sem nenhum básico. O problema não é ser pobre, o problema é não ter nenhum básico para viver. Outros ficam esperando o milagre de Deus. Deus vai me abençoar. Outros tentam a Mega Sena. Cada um tentando do teu jeito. Alguns conseguem, sabe lá Deus como? Mas não está disposto a fazer o que a Bíblia manda fazer. Ei, existe uma palavra, que eu não vou falar sobre isso, lá nos meus livros eu explico, chamada Tzedakah. O que é Tzedakah? É o segredo do povo judeu para ser próspero. Eles têm segredos, eles têm mapa, eles têm ensino, eles têm livros antigos que ensina, e você não tem, porque a escola não ensina, trabalho não ensina. Você está entendendo? E é isso que eu quero dizer para você aqui hoje. Eu quero mostrar para você aqui hoje uma condição para você entender o que é um propósito e o que é um processo. A renovação da sua mente vai começar agora. Prepara aí, não sai agora não. Você está entendendo? Eu vou te ensinar exatamente como é que você faz para você entender o que é propósito, até entender as diferenças. Você está me entendendo? Vamos lá? Vamos ver o que é? Você tem alguma dúvida? Vou repetir de novo. Ninguém fica rico sem propósito e sem um processo. Pode ser honesto, pode ser trabalhador, pode ser corajoso.
As duas coisas que separam o pobre de quem é abençoado: propósito e processo. A Bíblia deixa bem simplificado: o problema não é o dinheiro, é a falta de propósito e processo. Você pode ganhar muito, como eu já ganhei, mas sem propósito e processo você vai entender na prática, como a maioria das pessoas vai pegar amor ao dinheiro, e é o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal. E a Bíblia, e não adianta, a Bíblia diz, a Bíblia é bem clara, ela diz: aonde está o seu tesouro, ali estará seu coração. E quem não tem propósito, quem não tem processo, o amor dele vai nas coisas, vai no carro, vai no dinheiro, vai no emprego, vai na casa, fica sem perceber, entra lá. Não tenta mentir para você mesmo. Apenas quem nunca teve dinheiro, somente quem nunca... Eu não estou falando de dinheirinho, não estou falando de 50 mil, 100 mil, de ter uma casinha financiada, não. Estou falando de ter dinheiro, acima de 1 milhão. Acima de 1 milhão. Nos dias de hoje, que já não é muita coisa. Mas estou falando acima de 1 milhão. Para quem tem esse dinheiro, dizer: eu não mudo. 99,9 muda, porque se não tiver propósito e processo, você muda. Existe um padrão no mundo, e esse padrão é: eu não mudo se eu tiver dinheiro. Muda. E eu afirmo, 99% das pessoas mudam quando tem dinheiro, principalmente se ganhar rápido. Porque é possível você prosperar em menos de um ano, 1 ou 2 no máximo. É possível você mudar a sua história em 1 ou 2 anos. Aí da noite para o dia só... A única coisa que você consegue é na Mega Sena, se você ganhar. Mas dessa forma, usando a fórmula de Deus, usando o processo e o propósito de Deus, em 1 ou 2 anos você está com a vida, você mora numa casa melhor. Você vai evoluir, você vai ter um carro melhor, você vai ter uma vida melhor. E aí, a partir daí, meu querido, é só crescimento, você não para mais. Mas a verdade é, você precisa renovar a sua mente. Você precisa renovar a tua mente. Ter um propósito antes de ter. Você precisa de um propósito antes de pensar em dinheiro. E você precisa de um processo para pensar em dinheiro. Ou você vai ser só mais um frustrado, tem casamento quebrado, viver culpando tudo e todos. Mas que de acha propósito? Eu vou te explicar aqui o que é propósito. Propósito é uma visão da força. Propósito não é sonho, não é meta, não é objetivo, não é estilo de vida. Propósito não é isso. Na prática, significa... O que significa ter propósito? Propósito é consagrar a Deus tudo o que você faz. Está lá, Provérbios 13:3, lê aí. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Esse é o primeiro propósito. Consagrar ao Senhor tudo que você tem. Tudo que não é dar dinheiro para ninguém, não tem nada, aqui não tem nada a ver com dízimo, oferta, nada. Mas que plano? Como que eu vou consagrar a Deus tudo que eu tenho, consagrar os meus planos? A palavra diz: apresente os seus planos ao Senhor. Não é isso que está dizendo? Mas que plano? A maioria não faz plano. A maioria é cheia de ganância, cheia de ego, e só depois, quando o negócio dá errado, o cara abre uma empresa com a estratégia dele, com o propósito dele, do jeito dele. E aí, depois que o negócio dá errado, aí vai para os pés do Senhor: ai, Senhor, me ajuda a pagar minha dívida, me ajuda a conseguir um emprego novo, me ajuda a salvar meu casamento, me ajuda não sei o quê. Só isso, só procura Deus de verdade depois que fracassa. As pessoas não apresentam o plano dela para Deus, ela apresenta o fracasso dela para Deus. Socorro, Deus, me acode. Propósito é tirar o seu plano do campo da vaidade e colocá-lo nas mãos de Deus. Você diz: Senhor, o plano é meu, mas a direção é tua. E o sucesso só vai acontecer se for para a tua glória. Se não for para a tua glória, eu não quero ficar rico. Se não for para a tua glória, eu não quero ter dinheiro. Se não for para a tua glória, eu não quero ter nada. O problema é, em Provérbios 19:21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor é outro. Como saber se o teu propósito... eu vou apresentar o meu propósito. Mas o seu propósito está de acordo com os propósitos de Deus? O teu propósito é o mesmo que Deus quer para você, porque para cada um ele tem um propósito. Eu poderia ficar aqui resumindo, citando N capítulos e versículos da Bíblia.
Mas eu acho que o que eu já citei dá para você entender o que eu estou falando. Você quer dinheiro? A pergunta que você vai fazer para o seu propósito é: você quer propósito para quê? Para que você quer ter dinheiro? Para que você quer ter uma casa melhor? Para que você quer ter um carro melhor? Vai beneficiar você? A sua família? E o reino de Deus? O que você pretende vai beneficiar de alguma forma alguém que não seja você e a tua família? Ou é só você? É o propósito egoísta? Deus não vai aprovar. Se o teu propósito não inclui o teu próximo, não inclui primeiro, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Se o teu propósito não beneficia o reino de Deus, ele não faz parte do reino de Deus. É simples assim. Se o seu propósito for o de Deus, ele o estabelece. Aí já não é mais com você, colega. Ele não garante que será do teu jeito, porque a partir daí o propósito não vai ser mais do teu jeito, mas ele garante que você vai ter sucesso. Se o seu plano, por acaso, o plano do homem pode levar ele à ruína, o plano de Deus faz dar certo aonde não está certo. Teve uma época na minha vida que uma filha minha falou: pai, até o que o senhor faz errado dá certo. E teve uma época da minha vida que outra filha disse: pai, até o que você faz certo dá errado. Qualquer. E aí eu encuquei, eu falei: por quê? Aí eu fui analisar. Quando tudo que eu fazia até o errado dava certo, eu tinha um propósito. O meu propósito não era eu. O meu propósito, eu não queria ganhar dinheiro para mim. Eu não queria ganhar dinheiro para minha família. Eu mantinha financeiramente 80 missionários na África. Lá na África. Eu mantinha mais de 12 pastores, porque tem pastores por aí que você não sabe, é porque você só olha o pastor rico, o pastor que tem dinheiro. Tem pastores lá no Maranhão, lá no Nordeste, que não faz para comer, que passa necessidade. Eu mantinha o salário de vários pastores. Eu ajudava famílias com sacolão, eu ajudava a família a pagar conta de luz, conta de água, conta de telefone, pagar aluguel. Porque o propósito era para o reino, não era para mim. E parece que quanto mais eu ajudava, mais eu prosperava. Qual é o seu propósito? No teu processo, no teu plano, o teu propósito tem que incluir o reino de Deus. Se você quiser algo que não está incluso o reino de Deus, desista disso aqui. Porque então você não usa isso aqui. Você pode até usar isso aqui, ó. Você pode até usar isso aqui. Mas aqui também fala sobre isso. Aqui também fala sobre isso. E agora? Todos os livros que eu li concordam com o que eu estou falando. Você alinha a sua intenção com a fonte, que é Deus, e o sucesso é garantido. Ei, escute. O homem faz seus planos, mas quem dirige a tua vida é Deus, o Senhor. Está lá em Provérbios 6, verso 9. Se é cristão, então escute. Vou repetir, para você entender. O homem e a mulher fazem os seus planos, mas quem dirige a tua vida é Deus, o Senhor. Provérbios 6, 9. A única garantia que você vai ter de sucesso é Ele no controle. Se conseguiu entender o que é um propósito, eu não sei qual é o teu propósito. Mas se você quiser criar um propósito, a primeira coisa que você tem é renovar a sua mente. Romanos 12. Não vos conformar com os padrões desse mundo. Ah, mas nesse mundo estão falando que pastor é ladrão, que pastor não sei o quê, que igreja não presta. Ei, eu sou pastor há 10 anos, nunca recebi um centavo de salário. E eu conheço vários, na minha igreja tem 5 pastores que não recebem um centavo de salário. Pelo contrário, ajuda. Você está entendendo? Mas por quê? Porque nós entendemos que a prosperidade do reino é para ser compartilhada com o reino, não só comigo, não só com os meus. Mas eu tenho que entender que a prioridade, está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 5, 8, aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e o amor de Deus não está nele. Você não tem que estar ajudando ninguém na África, você não tem que ajudar ninguém no bairro pobre, lá no Nordeste ou no raio que o parta, sem antes cuidar dos seus primeiros da tua casa, os da tua igreja, primeiros da tua família, primeiros as pessoas que estão com você, primeiro você vai cuidar da tua igreja, depois dos outros. Depois. O reino é o que está dentro de vós, é o que está aqui em volta. É isso que a palavra ensina. Não adianta você querer fazer, eu quero ajudar os pobres lá da Antártica, lá da África, lá não sei de onde. Como é que está o seu vizinho?
Como é que está o teu irmão na fé? Como é que está a sua família? Como é que estão os seus parentes? Ei, muito provavelmente para prosperar você não precisa contar com família nem parente. Mas quando você estiver próximo, você tem que voltar e colocar eles no meio, porque está escrito lá em 1 Timóteo 5,8, aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé. O amor de Deus não está nele, é pior do que infiel. Você consegue entender isso? E eu tenho certeza que aqui nessa live, se não aparecer, vai aparecer pastor, teólogo. Se eu falei alguma coisa aqui, pode me desmentir, que eu quero aprender. Me ensina o caminho, porque esse que eu aprendi aqui, ó. Foi esse que eu aprendi. E eu não aprendi só na teoria. Eu coloquei em prática e deu certo. Me tirou da rua. Tirou a minha esposa da prostituição, das drogas. Eu e minha esposa, nós vivíamos na prostituição, na droga, no crime, lá na rua. Pela misericórdia de Deus, nunca matei, nunca assaltei ninguém, mas prostituição era pecado, adultério era pecado, tudo era pecado, drogas era pecado, e eu cometia do mesmo jeito. Foi isso, foi fazendo isso, foi entendendo isso, foi entendendo a palavra. E sabe quem é que pregou o evangelho para mim? A moradora de rua, que eu casei com ela. Ela pregou o evangelho para mim, mas pegou o evangelho puro e simples. Esse evangelho, não evangelho teológico, embora eu me formei, eu fiz teologia, eu fiz pós-graduação, mas isso, o que eu aprendi lá na praça, na rua, lá na beira da rodoviária de Cuiabá, jogando baralho e ela falando de Deus para mim, explicando o que era Deus, o que era Jesus, qual eram os propósitos de Deus na minha vida. Você está me entendendo? Está me entendendo? A única garantia, o resto, entregue os teus planos ao Senhor e o mais Ele fará. O resto é processo. Ok. Agora você sabe o que é propósito. Você entendeu? Se você não entendeu direito, eu tenho um livro que eu posso... Me chama aqui no privado, eu tenho um livro que eu vou te dar para você. Eu tenho um livro que você pode adquirir e ele vai te explicar detalhadamente tudo que eu falei, o que eu fiz, como eu fiz, onde eu fiz, as testemunhas, a prova do que eu fiz. E vai te ensinar a fazer. Você já sabe o que é propósito? Você já sabe tudo que é o propósito? Tá, agora nós vamos... Eu já tenho um propósito, pastor. Mas a palavra diz que eu tenho que apresentar os meus planos ao Senhor. Que plano? Que plano que eu vou representar? Se eu não tenho um. Então, não adianta ter propósito se você não tem um plano. Qual é o seu plano? É o processo. É o mapa. É a disciplina. Processo é a ação, em sequência para alcançar a sua visão. Não é pensamento positivo. Aqui diz assim, ó, quem pensa enriquece, mas quem não age fracassa. Você está entendendo? Até o livro que chama Quem Pensa Enriquece, esse livro aqui diz, ó, quem pensa enriquece, mas você vai ler ele, está escrito aqui que se você não agir, você fracassa. Não é pensamento positivo. É suor inteligente. Vou te dar 2 exemplos. Se você quer um corpo sarado, você quer ficar forte, basta pensar ou você tem que ir para a academia malhar e pegar e levantar ferro? Não tem pensamento positivo que vai fazer você emagrecer. Não existe um. Você tem que... Agora, tem um detalhe também. Não adianta você querer ir se você não tiver esforço, se você não pensar positivo, você não vai conseguir. Você está entendendo? Então você tem que entender o seguinte, tanto no livro Pense e Enriqueça, quando na Bíblia, fala no poder do pensamento, mas pensar e não agir, o resultado é 0. 2, ninguém ganha dinheiro sem ter dinheiro. Essa que ninguém te conta quando vai vender curso. Ninguém te fala isso. Geralmente porque o processo para conquistar... Entenda uma coisa, eu vou usar aqui de uma forma bem clara para ver se você entende. Quanto você precisa, quanto você acha que você precisa ter para você começar a ter uma vida boa? Para de delirar. Não vem negócio aí, não sei quantos milhões. Para com isso. Deixa desse otimismo burro de autoajuda. Isso aí não resolve nada. Você tem que ter. Eu quero saber quanto você precisa. Ah, pastor, hoje, se eu tivesse 1 milhão, a minha vida se resolvia. Eu vou te dizer uma coisa, se você tiver 1 milhão e não tiver propósito, 1 milhão não vale nada, você perde ele. Eu já vi gente perder 10, 20, 30, 50 milhões e ficar no zero e voltar a ser pobre, porque não tinha propósito. Eu era milionário e perdi tudo porque eu não tinha propósito.
Não é que eu tinha, mas eu abandonei o meu propósito. Porque eu achei que o dinheiro... dinheiro é bom demais. Ter muito dinheiro é bom demais. Você não faz ideia do que é ter muito dinheiro. Por isso que a Bíblia alerta lá, eu li para você aqui uns 10 versículos, a Bíblia alertando. Espero que você tenha ouvido cada um deles. Quanto você precisa? 1 milhão? Eu vou te falar. Não interessa o que você vai fazer. Se você vai montar um negócio, se você vai trabalhar em CLT, não interessa. Você quer ganhar 1 milhão? É possível. É. Mas você tem que ter de pelo menos 20% desse dinheiro. Só ganha 1 milhão quem tem uma média de 100 a 200 mil. É aqui que a falácia do 0 ao 1 milhão cai por terra. É impossível alguém ganhar 1 milhão do zero. Ah, eu conheço. Mentira, você não conhece. Ah, é fulano. Mentira, ele está mentindo, ele não ganhou do zero. É impossível, é humanamente impossível. E eu desafio alguém provar que ganhou 1 milhão do zero. Ninguém ganha 1 milhão do zero. A não ser que ganha na loteria, gente. Preste bem atenção. Ganhou na loteria ou recebeu herança, aí ganha. Então como que eu vou conseguir? Eu não tenho 200 mil. Então o teu foco não pode ser 1 milhão. Teu foco tem que ser os 200 mil. Só que para ganhar 200 mil, você vai precisar ter pelo menos 40. De 20 a 40. Ah, pastor, eu também não tenho 20 nem 40. Então você não pode pensar em ter 200 mil. Para de delirar. Autoajuda burra, pensamento positivo ignorante não vai te levar para frente. É por isso que a maioria fica, eu vou conseguir. Eles vão numa palestra, vai num curso, o cara conta, dá o testemunho. Porque eu do zero, eu não tinha nada. Eu, por exemplo, eu morava na favela e hoje eu estou aqui. E hoje eu moro numa casa boa. E hoje eu tenho esse Porsche, eu tenho uma Lamborghini, eu tenho... Você fica pirado. Aí você sai de lá, eu posso, eu também posso, é só querer, é só ter força de vontade. É só ter força de vontade, é só ter força de vontade, é só ter força de vontade. Lembra das reuniões da Rinodê? Era aquilo ali. Você saía de lá todo empolgado, 3 dias depois você não lembrava de mais nada. Por quê? Porque a primeira coisa que você tinha que fazer para ter sucesso na Rinodê era comprar um kit que era caro. A segunda coisa era ter que vender o kit. Já ferrou. Você não tinha dinheiro para começar, você tem que trabalhar. Então você precisa de 10 a 20% do que você quer ganhar. Você quer uma casa de 300 mil? Você precisa, vai tentar comprar ela. Até na Minha Casa Minha Vida você tem que dar entrada. Você quer comprar um carro? A não ser que você tenha um crédito muito bom, e só tem crédito quem tem dinheiro, porque quem não tem dinheiro e segurança, o patrimônio, não tem crédito, não adianta. Pode ter crédito para comprar fogão e geladeira, mas para comprar carro, comprar casa, não tem. Eu não estou mentindo. Pastor, como resolver isso? Eu vou te ensinar, fica até o final, eu vou te ensinar como é que faz. É aqui que a maioria compra 20 cursos. Sai comprando tudo quanto é curso para ficar rico na internet e não fica. A maioria não fica, 99%. E não é nem porque o curso é ruim. É porque você não te falou a verdade, não interessa se você vai fazer. Se você não vai... Entenda uma coisa. Não interessa o que você vai fazer. Se o que você vai fazer paga bem, você precisa ter dinheiro para começar. Primeiro pensa o quanto você quer ganhar. Depois você vai atrás de 20% do que você precisa. Quer ganhar 20, 30 mil por mês? Você quer? Eu te ensino a ganhar 20, 30 mil por mês na CLT, trabalhando de empregado. Faz um curso de e-learning machine. Faz um curso de e-learning de gerência, de mentoring de inteligência artificial. Você vai ganhar 30 mil por mês. Mas não, qualquer um pode fazer. Em 1 ou 2 anos você termina o curso, você já vai ganhar. Mas você tem que investir. Um curso desse hoje deve custar o quê? Deve custar hoje uns 30 mil. Estão falando de você fazer, não é cursinho de internet, não. É curso real mesmo. E aí? Você quer que eu te fale uma coisa? Tá faltando mecânico de avião. Outro dia eu vi uma mulher de 60 anos, 60, que fez um curso de mecânica o ano passado, de mecânica de aviação, e hoje ela está trabalhando na TAM, ganhando 17 mil por mês, 60 anos. Mas ela investiu no curso. O curso custa quase 30 mil. Você está entendendo?
Eu não estou aqui para te enganar, meu filho. Eu não estou aqui para te vender. Eu estou aqui para te vender, para você me comprar. Compra meu módulo que você vai ficar rico. Ei, eu tenho um livro para vender. Você tem problema no casamento? Me fala o teu problema, eu te indico um livro. Eu tenho 10 livros que eu escrevi, eu te indico um livro. É baratinho. 40, 50 reais, você compra o livro meu. Você está entendendo? Só que é o seguinte, se você falar para mim, eu quero ficar rico, eu vou te falar, é assim, assim, assim que funciona. Você quer não. Não adianta você comprar livro. Você vai... Eu li mais de 600 livros. Aqui na minha volta deve ter uns 30. Você quer investir? Você precisa de dinheiro. Você quer abrir um negócio? Você precisa de capital de giro. Por isso que o Sebrae fala que de cada 10 negócios que abre, 8 vai à falência. Escute, a Bíblia e o banco diz, ganhar dinheiro é um jogo que se joga com dinheiro. Já viu aquela história assim que dinheiro atrai dinheiro? Dinheiro persegue quem tem dinheiro. Eu me lembro quando eu tinha dinheiro, eu ganhei 5 carros de presente. Em 5 anos eu ganhava um carro de presente por ano. Ganhava de presente. Depois que eu fiquei pobre, eu ando a pé e ninguém me empresta nem o carro. Não me empresta nem o carro. Ninguém gosta de pobre, meu filho. Nem pobre gosta de pobre, desculpa te falar. A gente faz trabalho social porque é questão de evangelho, por questão do Espírito de Deus que está na gente. Porque se tirar esse Espírito de Deus que tem na gente, se tirar o Espírito Santo da gente, nem olha para pobre. Essa é a verdade. Desculpa, mas é a realidade. É a realidade. A matemática da riqueza é cruel, dinheiro atrai dinheiro, e o milagre da multiplicação de 0 é 0. Mas o cara falou lá no curso, eu não tinha nada, comecei a montar um curso e vendi e fiquei rico. Ei, ele teve que criar criativo, ele teve que fazer vídeo, ele teve que trabalhar, ele teve que fazer tráfego pago, isso custa dinheiro, ele não fez de graça. Acredita não? Eu não estou desmerecendo não, é possível sim qualquer um de Deus. Pastor, então como é que eu faço? Para de pensar no 1 milhão se você não tem nada. Então, se eu não tenho 1 milhão, eu preciso de 200 mil para conseguir 1 milhão. Não tenho os 200 mil. Ok, então eu vou focar nos 200. Eu preciso de 200 então, mas para ter 200 eu preciso de ter 40. Eu não tenho 40, então eu vou focar no 40. Mas eu não tenho condição, para ter 40 eu preciso pelo menos de 8 mil. Eu não tenho 8 mil. Então desista, meu filho. Vai trabalhar de empregado para os outros. Ou vai atrás de fazer os 8 mil. Vai vender bala no farol igual eu já fui. Vai vender pão na rua igual eu já fui. Vai fazer alguma coisa. Você pode começar um negócio com 500 reais. Eu já comecei negócio com 500 reais e faturei 200 mil depois de 1 ano ou 2. Não é da noite para o dia, mas consegue. Quanto menos você tiver, mais tempo vai demorar para você atingir o seu objetivo. Essa é a realidade. Para de se iludir. Você quer comprar meus livros? Compra. Não quer, mas eu não vou mentir para você. Eu te ensino passo a passo. Você mudar de vida de 1 a 3 anos, de 1 a 2 anos. E você vai mudar mesmo. E se não mudar, não tem como. Mas não é moleza. Você vai ter que ter algum para começar. Pastor, o que eu preciso? Tem cheio de negócio na internet, negócio bom. Tem negócio para você começar com 500, com 1.000, com 2.000. Você começar a mudar de vida. Mas se você só botar o dinheiro, sem renovação de mente, sem saber onde você está entrando, sem conhecer os riscos, sem saber das coisas, você vai entrar em pirâmide, você vai cair em golpe. Eu já caí em golpe. Eu já fiz negócio errado, achando que estava fazendo certo. Por que você não vai? Então você precisa entender, você precisa renovar, você precisa ter propósito, você precisa apresentar os teus planos a Deus. Ele precisa confirmar. E ele confirma, pastor, confirma. Se você não tem nada, tem que parar de esperar o Pix cair do céu e começar a semear, que tem suor, tempo. De repente você não tem dinheiro, mas você tem estratégia, você tem tempo, você tem ideia. Você tem alguma coisa. Sem nada. O próprio Jesus disse, gente. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 25, 29. Ao que tem, mais será dado. Ao que não tem, mais será tirado. Isso é espiritual, isso vale para tudo. Jesus falava por parábola. Isso aplica no nosso casamento, isso aplica na nossa vida financeira, isso aplica na nossa intimidade, isso aplica tudo no nosso trabalho, na igreja. Quem mais tem, mais será dado. Quem menos tem, mais será tirado. Você duvida? Leia isso na Bíblia, Mateus 25, 29. Isso não é maldição. É a lei da multiplicação, é a lei da semeadura. Aquilo que plantar, isso também colherá. Ainda fala assim, de Deus não se zomba.
Sabe o que é zombar de Deus? É tirar sarro de Deus. Quem acha que pode começar alguma coisa e mudar de vida sem nada, sem fazer nada, está zombando da cara de Deus, está tirando sarro, está chamando Deus de otário. Desculpa, mas está escrito, Gálatas 3, de Deus não se zomba, aquilo que semear também, isso colherá. Não está dizendo aquilo que semear colherá outra coisa, não. A Bíblia diz em Provérbios, quem semeia vento, colhe tempestade. Por quê? Porque é o poder da multiplicação. Semeia amor, colhe paz. Semeia, quanto mais você semear, mais você vai colher. É a lei da colheita. Como é que você vai semear do zero? Sem nada. Você tem dó de gastar R$50 num livro. Você acha que você vai prosperar? Ah, mas 50 conto é pouco. Não, não é pouco, porque você vai ter que ler o livro e colocar em prática. Você está entendendo? Eu ensino... O Kevin está perguntando, e o dízimo, pastor, qual a sua opinião? Um fator para o favor de Deus em caminho da prosperidade? É, só que não é só o dízimo. O problema do dízimo é que no Tzedakah tem oito pilares do Tzedakah. Tzedakah, para quem não sabe, é judaica, representa a justiça de Deus. Tzedakah se lê justiça. A justiça de Deus, ela tem 8 princípios que falam sobre Tzedakah, e o dízimo é só um deles. O problema é que tem gente que acha que dízimo vai resolver o problema. Tem gente que acha que é porque eu sou dízimo. E outra coisa, tá? Devolver o dízimo não multiplica o que você tem. Na Bíblia não diz isso. Diz que repreende o devorador e diz que bênção cairá do céu, mas não fala que é dinheiro. Você está entendendo? Então você tem que olhar só nessa questão aí. Eu explico lá no meu livro, detalhe, eu falo sobre... Eu vou resumir aqui. Dízimo repreende o devorador. Aquilo que destrói a tua vida. E dízimo não é encher de dinheiro, não tem nada a ver do jeito que estão falando aí, não. Não é bem assim, não. Eu explico lá tudinho com princípio bíblico. Dízimo repreende o devorador. Oferta atrai o amor de Deus, porque está escrito que Deus ama quem dá com alegria. Esmola empresta a Deus. Você fica tendo crédito com Deus, é o que está escrito. Semente, você planta o que colhe. E aí tem mais 4 princípios do Tzedakah que eu não vou ficar aqui não, senão eu fico 1 hora falando sobre isso. Você quer saber sobre mais, me chama no privado aí que eu te explico. Eu te mostro o livro, você vai ver, você vai estar tudo lá. Se você não gostar, não precisa comprar. Beleza? Escute. O dinheiro precisa de semente. E você precisa plantar para colher. Nem que seja o valor de uma jujuba. Eu conheço gente que prosperou vendendo jujuba no farol. Ia lá, tem uma série de um cara na internet, que ele vai com R$2, com R$1 para uma cidade, compra uma jujuba, vai vendo no farol, em 30 dias ele fatura quase R$1.000. Ah, é difícil? É, para quem tem pouco. Por isso que eu digo que você tem que ter alguma coisa, você tem que ter um empréstimo, você tem que ter um dinheiro, você tem que ter algo para começar. Quanto mais você tiver, mais rápido você prospera. Ponto. E cuidado com promessa de dobrar o teu dinheiro, de triplicar o teu dinheiro. Não bote aqui, não compra isso. Cara, esmola demais, o santo desconfia. Não acredita em nada disso. Se não tem nada, eu não tenho nada, pastor. Você tem um emprego? Você come. Eu provo que você come. Eu provo que você tem para começar. Lá no meu livro eu falo sobre a regra 60-40. Eu usei essa regra. Qual que é essa regra? Você tem uma renda de 2.000 por mês. Tem como prosperar com ela? Tem. Desde que você só viva com 1.500. Mas pastor, 2.000 não está dando nem para viver. Se vira. Você tem 2 alternativas. Ou você aumenta a tua renda com a renda extra ou diminui o teu padrão de vida. Sabe o que eu fiz? Quando eu quebrei, eu morava numa casa de alto padrão. Eu fui para uma casa de um bairro. Eu gastava 2, 3 mil por mês de energia. Hoje eu gasto 400. Eu andava de carro. Hoje eu estou a pé. Eu ando de ônibus. Eu ando de Uber. Ah, mas você não tem condição de comprar um carrinho? Não é hora. Não é hora de comprar. Ah, mas aí eu vou mostrar na rede social que eu tenho um carro. Para. Você só tem 2 alternativas para mudar de vida. Se você é pobre. Ou você reduz o teu gasto. Reduz o teu padrão de vida. Ah, mas eu ando de moto, anda de ônibus. Ah, mas eu ando de carro, compra uma moto. Vende e compra uma moto. Ah, mas eu ando de moto, vende e compra um ônibus. Não, mas... A não ser que você use a ferramenta, a não ser que você use o carro e a moto como ferramenta.
Eu ensino, passo a passo. Você quer fazer? Eu te garanto, se você fizer os passos que eu te ensinar, em 2 anos você está bem de vida. Você tem casa própria, carro próprio, não deve a ninguém, está de uma boa. 2 anos. Você quer? Eu te ensino. Eu vou ser o teu mentor, pegar na tua mão e falar, ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E eu não quero o teu dinheiro. Você vai comprar meus livros para me ajudar. E tem uma, se comprar meus livros e não gostar, pode jogar essa merda fora e me chamar que eu te devolvo o dinheiro. Pega o que está lá escrito, compara com a Bíblia. Foi contra a Bíblia? Não presta, joga fora. Você colocou em prática, não funcionou? Devolve. Pronto. Você quer dinheiro? Quer mudar de vida? Eu te ensino. Quer mudar teu casamento? Eu te ensino. E não vou te ensinar nada do que eu não tenha feito e do que meus filhos não tenham feito. Você vai aprender a aprender. E vai começar com o que você tem. Pastor, mas meu filho outro dia me ligou. Pai, eu ganhava 3 mil, não dava, ganhei 6 mil, não dava. E eu não sei o que fazer. Eu falei, é simples. Onde é que você está morando? Eu estou morando aqui nessa casa. Quanto você paga de aluguel? 1.500. Falei, muda para uma casa de 700. É, mas uma casa de 700 eu não acho um barraco. Eu já morei em barraco. Eu já morei em barraco de favela. Já morei em barraco. E aí você fala assim, mas ele morou em barraco porque tá aqui. Nós já moramos em barraco. Era um barraquinho, uma casinha de 28 metros quadrados. Sabe o que é 28 metros quadrados? Eu, a minha esposa e 11 filhos. Copiou? Eu vou repetir, que de repente você não ouviu. Eu morava numa casinha de 28 metros quadrados, para você que não sabe, é 2 cômodos. Morava eu, a minha esposa e 11 filhos. Então, é simples, querido. Você quer prosperar? Diminui o padrão. Porque você vai precisar de dinheiro para investir no teu negócio, para investir em você, para investir em conhecimento, para investir em treinamento, para investir em capacitação. Não é para pegar o dinheiro para gastar com pizza, para gastar com evento. Cara, sacrifica a tua vida 2 anos, que você nunca mais vai ter que viver essa vida de cão. Ah, pastor, eu não tenho nada, nem R$500. Então, meu amigo, continue pobre. Ninguém nesse planeta muda de vida sem nada. Ninguém. Você tem que criar algo para começar. O processo é um método que já foi testado. Você não precisa pegar o meu método. Você não precisa pegar o meu processo. Você pode pegar o de alguém. Mas sem um método você vai bater cabeça. Sem um método que já foi testado, avaliado. Você tem que chegar para a pessoa e falar, tá bom, você está mandando eu fazer isso. Você fez? Fiz. Qual foi o resultado? Me prova. Me prova o resultado que você teve. Me prova o resultado que você fez isso e ganhou 1 milhão. Me prova o resultado que você fez isso e você comprou um carro. Me prova a casa que você mora. Me prova o lugar que você... Prova. Não confie, porque é a sua vida que está em jogo. Não tem nada? Precisa de um método. Até o método para nada. Pastor, eu não tenho nada. A única coisa que eu ganho é 2 mil. Eu vou te ensinar você pegar esses 2 mil e viver com 1.500. Para você investir todo mês 500. Não é investir em mim, não. É investir em você. É comprar livro, é ler, é investir em um curso, é fazer um curso que vai te dar dinheiro mais rápido, é mudar a tua aparência para as pessoas te ver você melhor. É tudo isso que eu vou te ensinar. Lucas 14, 28 diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas? E aí você quer mudar de vida, mas o que você está fazendo para mudar de vida? O que você fez para salvar o teu casamento? O que você fez para voltar a ser feliz, para ter prazer, para ter alguém que te ama, para ter alguém que morre por você? O que você fez? Eu fui uma boa esposa. Tá assim de boa esposa sendo chifrada. Tá assim de bom esposo sendo chifrado. De boas intenções, meus queridos, o inferno tá cheio. Já ouviu essa frase? Não é da Bíblia, não. Eu vi ela é um ditado popular. Processo é planejamento. É o que está lá em Lucas 14, 28, que diz, senta, vê o que vai fazer, planeja primeiro. Para você ter um propósito, você tem que ter um plano. É propósito e um plano. Qual o teu plano? Qual o teu propósito? O propósito é apresentar os teus planos ao Senhor e deixar que Ele vai te direcionar, mas você tem que fazer. A palavra diz assim, em vão vigia o sentinela se Deus não guardar a cidade. Mas não diz que não é para ter sentinela. Só está dizendo que só o sentinela não resolve. Tem que ter o sentinela e tem que Deus guardar. Consegue entender?
Se você não alcança porque confunde querer com agir. Eu quero, mas não age. Se perguntar para todo mundo aqui, você quer ganhar na Mega Sena? Todo mundo quer. Ei, a única garantia de sucesso é Deus no controle e você no processo. Anota aí. Eu só vou vencer na vida, eu só vou mudar o meu casamento quando Deus estiver no controle e eu estiver no processo. Ficou claro? Você só salva teu casamento, você só muda a tua vida financeira, você só muda a tua vida, você só vai ter paz, você só vai ter felicidade quando Deus estiver 100% no controle e você no processo. Ai, pastor, eu já estou no processo. Quanto tempo? Ah, eu já estou no processo há 2, 3 anos. Não está, não. Não existe processo de Deus que demora desse tanto. Ah, pastor, mas é possível, eu sou CLT, eu quero um trabalho, é possível. Tem gente no CLT ganhando 10, 20, 30 mil, já falei isso aqui, carteira assinada. A diferença não está no papel, está na raridade. Qual é a sua raridade? Porque comum ganha como comum, não é só diploma. Ah, eu estudei e tenho diploma, eu tenho um monte de diploma. E nunca, o que eu ganho com o meu, eu tenho 2 graduações, 2 pós, fora uns 30 cursos extracurricular que eu tenho. Sabe quanto que eu ganho com meus diplomas hoje, se eu for arrumar um emprego? 5 mil por mês. 6 mil e olha lá. Não é diploma, é raridade. Diploma é habilidade que ninguém tem mais. A diploma virou carne de vaca. Hoje não é tão raro. Hoje em dia qualquer um pode ser formado. Desculpa, mas é. Qualquer um pode ter formação. Hoje é quando você se torna um especialista. Ei, tem especialista em bolo de cenoura. Uma moça que criou a Cenorando. Acha aí no Instagram, Cenorando. Tá rica. E ela fazendo bolo de cenoura. Será que você não sabe fazer um bolo de cenoura? Será que você não sabe? Eu já sustentei a minha família vendendo pão caseiro na rua. E montei uma padaria 1 ano e meio. Uma padaria maior do bairro. Vendendo de bicicleta eu comecei. Eu te ensino. Está disposto a mudar de vida? Tem muitos caminhos. O mercado só paga bem pelo que é raro. Para que é raro, qualificado e certificado. Não adianta, eu sou raro. Mas ninguém sabe, você não prova que é raro. Eles não vão te dar oportunidade. Você está entendendo que o diploma, ele só é a chave para as pessoas, para dizer assim para as pessoas assim, ó. Olha, está aqui o meu diploma, o meu certificado, está aqui minha qualificação. Me dá a oportunidade de provar que eu sou bom. Se você não for bom, você vai embora com o diploma e tudo. Agora, se você for excelente e não tiver um documento que prova, você nem prova que você é bom. Você entendeu como funciona o mundo, meus filhos? Você está entendendo como o mundo funciona? É por isso que a maioria não consegue. Tem gente, sim, ganhando uma bolada de carteira assinada, trabalhando com concurso, que fez concurso, e não foi sorte. Nem QI de quem indica. Mas no quanto você vale. Se eu te perguntar quanto você vale, aí eu tenho certeza que vai responder. Não tem preço. Eu não estou querendo saber, eu não estou querendo contratar o teu caráter, a tua moral. Isso, quando eu te contratar um profissional, isso tem que vir junto. Isso é obrigação, isso não é diferencial. As pessoas estão achando hoje em dia, hoje em dia está tão difícil, né, que se alguém acha uma carteira na rua e devolve, sai na mídia. Se alguém, hoje em dia, as coisas estão tão difíceis, se alguém não rouba, tem que se exaltar. Olha, ficou perto de um monte de dinheiro e não roubou. Hoje em dia está assim. Gente, isso não é diferencial, isso faz parte do pacote. Quanto você vale? Fala a verdade para mim, digita aí, quanto você acha que você vale por mês? Digita aí para mim, quanto você acha que você vale? R$1.000, 2.000, 3.000, 4.000? Não é o seu caráter, não é o teu moral, não é a tua honestidade que estou negociando. A empresa não negocia isso é questão sine qua non, tem ou não tem. Empresa negocia a tua raridade, o teu trabalho, a tua vida, o que ela vai ter de lucro com você. Dói dizer isso, né? Mas empresa não tem sentimento nem emoção. Negócio, dinheiro, não tem sentimento nem emoção, tem CNPJ e inscrição. Eu sei que, para quem tem noção socialista, falar isso dói. Mas, empresa não te contrata porque gostou com a CLT. CLT é carteira de trabalho. Trabalhar por mês de carteira de trabalho. Eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém te contrata porque você é bonzinho, porque você é bonito. Se alguém te contratar porque você é bonito, tem segundas intenções aí.
Se alguém te contratar porque você é bonzinho, desconfia. As pessoas te contratam pela sua raridade. A pergunta que você tem que fazer antes de dizer quanto você quer ganhar é: qual a sua raridade? O que você faz que a maioria não faz? Uma raridade, por mais difícil que ela seja, se você for especialista em fazer doce de leite, se você for especialista em fazer pão de queijo, se você for especialista em fazer bolo de cenoura, bolo de chocolate, não é fazer um monte de coisa. Especialista não faz um monte de coisa. Quem faz um monte de coisa não tem valor nenhum. É Severino. Severino geralmente serve para ficar de porteiro num prédio. Desculpa, mas é a verdade. A diferença entre um programador que ganha 4 mil por mês e um engenheiro de machine learning que ganha 30 mil por mês não é a empresa. É o nível de habilidade e talento que ele tem. Então, qual a sua raridade? Pastor, eu não tenho. Você tem que descobrir. Nós vamos descobrir junto. De repente, eu sou especialista em fazer bolo. Você tem condição, eu te dou estratégia que você vai ganhar 10 mil por mês, no mínimo, fazendo bolo. E tem condição de ganhar mais? Tem condição de ganhar 20, 30, 40, 50 mil por mês. Ficar rico fazendo bolo. Mas desde que você seja especialista. Qual que é a sua raridade? Qual que é a sua raridade? Aí é que está. A Dalmari diz assim: eu sou uma ótima vendedora de semijoias. É aí que está o problema. Você está rica? Você pode ser ótima, mas você pode estar fazendo da forma errada. Entende? Você está fazendo da forma errada. Entenda uma coisa. Você tem um inimigo que nunca vai deixar você ficar rica, chamada tempo. O dia só tem 24 horas. 8 você dorme, 8 você descansa e 8 você trabalha. Não, pastor, eu não descanso 8. Eu trabalho 12, eu também já trabalhei 12, mas não resolve. Não tem. O máximo que você vai conseguir, você precisa criar uma forma de escalar o teu negócio. E eu ensino você a fazer isso. Não interessa o que você faz, o problema é o jeito que você faz. Não interessa a maneira que você faz. Você quer aprender? Entra lá na Academia do Casamento, tem um link na minha bio. Clica aí, é um grupo do WhatsApp. Lá na Academia do Casamento eu te ensino 3 coisas: Deus, intimidade e dinheiro. Aqui, Deus é questão de espiritualidade, alimentar o espírito, porque nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Você vai alimentar o teu espírito. Intimidade é sexo, casamento, relacionamento, amor, comportamento, alma, sentimento emocional. E dinheiro, trabalho, indústria, negócio, grana viva, dinheiro. Se você quiser aprender, tem o link na bio, entra lá no grupo. Você vai me falar, qual que é a sua dificuldade? Pastor, a minha dificuldade é espiritual. Vou te recomendar, lê esse livro e esse, e fica aqui no grupo. Se tiver dúvida, você pergunta. Eu vou te esclarecer, porque vai ter coisa no livro que você vai ler e não vai entender. Por exemplo, eu falei aqui agora o que é CLT. Tem gente que não entende, é normal, eu também não conhecia muita coisa. Então, por isso que você tem que estar lá no grupo. Porque se tiver alguma dúvida e não entendeu, pergunta. Você pode perguntar todo dia, toda hora. Pode perguntar. Quanto mais pergunta, mais resposta você tem. Pastor, quanto custa? Não é uma mentoria. Quanto custa? Você vai comprar meus livros. Você compra meus livros e eu te ensino de graça. Pronto. Eu não vivo de ensinar, eu vivo de livro. Eu vendo meu livro. Meu livro é minha tenda. Tá certo? Então, não é... Escute. O homem ou a mulher que quer um salário alto, não espera aumento. Ele torna o único que resolve algum problema. Se a sua habilidade é comum, o seu salário é comum. Você sabe por que tem gente que ganha 1.500? Porque ele vale 1.500. Por mais que ele briga dizendo que não vale, é o que o mercado paga. Pode ser que chegue a 2, mas mais do que isso eu duvido. O mercado só paga bem quem tem medo de perder. Se você ganha 1.500, é o que você vale. Se você ganha 2.000, é o que você vale. Quer concurso público e estabilidade? Beleza. Sabe o que você vai ter que fazer? Investir pra caramba. Se você não preparar de forma inteligente, estudar de 8 a 10 horas por dia durante anos, você não passa. Não seja ingênuo. Concurso bom com salário acima de 10 mil, como procurador, delegado, analista de alto nível, não passa de qualquer maneira. Se você não investir num cursinho, não estudar, você não pode nem trabalhar, a maioria tem que estudar dia e noite. Você sabe por que você não passa num concurso? Porque, meu querido, escuta, a nota de corte de um concurso não é 50% não, é 90%. Você tem que acertar 90% acima para concorrer a uma vaga. Você tem que ser o único que resolve, você tem que estar entre os melhores dos melhores.
Fazer concurso público é quase que ser um atleta olímpico, tem que se matar de treinar, estudando, fazer cursinho, estudando, e aí tenta, reprova, fala com o concursando. A profissão dele é fazer concurso. Tá achando que é fácil? Anota aí. Se você não espera resultado, você só alcança resultado quando o seu nível de preparo é suficiente. Então vamos lá. Propósito. Você precisa de uma meta específica, mensurável. Processo. É a sua rotina, é a sua mudança de vida, é a tua mudança de comportamento, mudança de mentalidade que está lá em Romanos 12. Você só vai chegar a algum lugar com qualidade e consistência se você estudar, não é a quantidade de... Gente, sucesso não depende da quantidade de vezes que você ora. É orar e vigiar. É orar e agir. Eu não estou dizendo, vou repetir, em vão guarda a sentinela se Deus não guarda... Em vão vigia a sentinela se Deus não guardar a cidade. Precisa do sentinela? Precisa. Mas só ele não dá conta, Deus tem que guardar. É só Deus, o sentinela sai? Também não é. Não se iluda. Não é fácil, mas é possível. Fácil não. Lá na academia de casamento, no método, eu tenho um módulo 3 que fala só sobre dinheiro, sobre trabalho. Pastor, como é que eu cresço de carteira assinada? Eu vou te ensinar. Como é que eu cresço para montar um negócio, começando com R$100, um negócio na tua casa? Eu vou te ensinar. Pastor, eu quero montar um negócio, eu tenho R$1.000, 5.000, como é que eu faço? Eu vou te ensinar. Vou te falar, vai em tal lugar, faz isso, compra isso, faz aquilo. Eu vou ouvir você, ver qual a sua habilidade. Porque não adianta você fazer algo que você não tem habilidade nenhuma. Se você não tem habilidade, você tem que desenvolver. Ei, a Bíblia fala de dons e de talento. Dons você recebe de Deus, nasce com você. Tem gente, vou dar um exemplo, minha esposa para fazer bolo, ela não precisa de receita. Nunca precisou. A minha esposa na cozinha não usa receita e tô para ver uma comida ou algo que ela não faça e não fica bom. Tudo que ela come, tudo que ela faz fica bom. Ela tem dom. A minha esposa tem o dom de cozinha. A minha esposa, quando chega gente aqui, 30 filhos, neto com filho, com genro, mais de 30, ela cozinha, ligeirinho. 40 minutos ela faz um almoço para 40 pessoas. É dom. Pastor, eu não tenho dom. Então você precisa desenvolver talento. Dom nasce, talento treina. Nós vamos ter que entender qual que é o dom, o que você quer fazer. Eu quero fazer tal coisa, mas eu não sei fazer, então você tem que desenvolver talento. Então antes de abrir o que você quer, antes de fazer o que você quer, você vai treinar. Para depois fazer, você vai criar uma raridade para depois fazer. Gente, é tão simples, vocês não entendem. É fácil? Não. Mas sem mimimi de autoajuda. Você precisa treinar. Eu quero perder barriga. Fome e exercício. Só fazendo exercício resolve? Não. Só fechando a boca resolve? Não. Não se iluda, cara. Não se iluda. Para de se enganar. Eu quero ganhar... pastor, eu quero que meu casamento melhore. Me dá um conselho. Toma, leva, vai continuar. Eu vou te dar um conselho, seu casamento vai continuar a mesma paçoroca, se não piorar. Porque não depende só do conselho. Depende de colocar em prática um monte de coisa. Seu casamento está fracassado há anos, você quer resolver ele em 2 dias. E um conselho. Gente, para de ser infantil. Para de acreditar que, como um milagre, Deus vai descer do céu e vai resolver o meu problema. Sabe quando que Deus vai fazer um milagre na tua vida? Quando você não tiver mais ninguém para te ajudar, quando não tiver mais nada. Sabe quando que Deus faz um milagre na tua saúde? Depois que todos os médicos desenganar, que a medicina desenganou, não tem mais jeito. Aí eu creio que o milagre de Deus vem. Quando você não tiver mais casamento, quando você tiver perdido família, tiver perdido tudo, vai vir um milagre. Você quer milagre, você quer a graça. Eu prefiro viver na graça. A graça vem, a graça é abundante. A graça é quando vem, mas depende de você para a graça vir. Você precisa mudar, você precisa avaliar, você precisa saber o que está acontecendo. Mesmo que a culpa é do outro, depende de você. Depende de mim para quê? Nem que seja para dar um pé nesse indivíduo. Pastor falando isso? Sim, tem divórcio que é livramento. Você está sendo traída, está sendo enganada. Dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro não dá. O que você está fazendo para mudar o dinheiro? O que você está fazendo para mudar a tua situação financeira? Eu estou fazendo. Todo dia eu acordo cedo, invisto no meu propósito, faço um processo.
Aí você fala assim, pastor, o que você está fazendo? Eu estou fazendo o que eu posso, eu estou fazendo o que eu sou bom para fazer. Eu estou fazendo o que eu tenho habilidade para fazer. Eu estou fazendo live, mas eu não estou ganhando nada aqui, não tem problema, tem alguém que está me vendo. Movimento gera movimento. Ah, mas só tem 15 pessoas, 20 pessoas aqui. Lá no TikTok dá 100, dá 200, dá 300, que lá é maior. Parece que o povo lá gosta mais de live. O Instagram parece que não entrega. Mas tudo bem, não tem problema. Eu faço para 15 aqui, para 200 lá, para 50 ali, para 30 lá, não tem problema. Eu estou fazendo, eu estou ensinando. Mas por que você está ensinando? Porque o meu propósito é ensinar. O meu propósito é ajudar pessoas. Quanto mais eu ajudo pessoas, mais retorno eu vou ter. Você consegue entender o que é propósito? A vida te deu dons. Aproveite aquilo que você nasceu sabendo. Mas se ela não te deu, desenvolva os teus talentos, que ele é treinável. Todo mundo é capaz de fazer algo bem feito. Todo mundo é capaz, mas tem que querer. Gente, entenda uma coisa. Nem todo mundo que vai para a academia emagrece. Mas tem gente que fica sarado. Disciplina é a ponte entre a intenção e a realização. Para ganhar dinheiro sem disciplina você não vai ganhar. Para mudar de vida sem disciplina você não vai. Para ter um bom emprego. Eu sou o cara, o motivador mais ruim que você vai ver na vida. Porque se eu quisesse vender, só vender alguma coisa, eu queria vender meus livros, eu só ia te falar as coisas boas. Eu poderia ficar aqui 2 horas só te falando coisa boa. Não vai, você vai conseguir. Olha aqui, ó, vou ler aqui esse versículo. Ó, e Deus ajuda, vai prosperar. Ó, vou ler esse livro aqui. Aqui está dizendo que quem pensa enriquece. Olha aqui, ó, pai rico e pai pobre. Olha, todo mundo é possível. Não é não. Não é todo mundo que vai conseguir não. A maioria vai continuar pobre. A maioria vai ter o casamento falido. A maioria, os filhos não vai respeitar. E isso não é profecia. Isso é constatação de fatos. Porque ninguém quer fazer nada para salvar a vida. A pessoa me procura e fala assim, pastor, a minha situação está difícil, meu casamento tem 10 anos que eu estou sendo chifrado, não sei o que. Eu falo, você tem que fazer assim, assim, assim. Começa aqui, por esse livro. Ah, eu não posso, pastor, eu não tenho. Quanto que é o livro? Ah, você vai precisar de 3 livros, vai dar R$150 3 livros. Não é muito, compra um. Outro dia eu falei para a mulher, falei, não, você não precisa pagar não, vê o que você pode, me ajuda com alguma coisa, doa qualquer valor para mim aí, e eu te dou o livro para você mudar essa vida sua. Não, eu não tenho nada. Será, cara? Uma pessoa que não tem nada, nem boa vontade. Você acha que vai mudar? Você acha que o casamento dessa pessoa vai mudar? Você acha que o teu casamento vai mudar sem você fazer nada? Você acha que a tua vida financeira vai mudar sem fazer nada? Você acha que a tua vida espiritual vai mudar sem você fazer nada? Sem orar, sem jejuar, sem ler a palavra, sem buscar sabedoria, sem buscar entendimento, sem investir no mundo espiritual? Você acha que sua vida vai mudar? Quem fala isso para você é mentiroso, está querendo só tirar alguma coisa de você, não vai mudar. Se você não investir na tua vida espiritual, se você não investir na tua vida emocional, se você não investir na tua vida financeira, ela vai continuar exatamente como está. Aliás, não vai não. Ela vai piorar 10 vezes mais. Porque a palavra não mente. Quem mais tem, mais será dado. Quem menos tem, mais será tirado. Estou mentindo? Eu estou mentindo? Lê aí. Me desminta. Eu estou mentindo? Eu tô mentindo? Lê aí. Você está entendendo? Ah, eu tenho um dinheiro aqui. Cara, cuidado. Na internet, nego te rouba esse dinheiro, te toma e você fica sem nada. Não põe na mão de ninguém. Nem para mim, para ninguém. Primeiro você tem que entender o seguinte. Me chama lá na academia do casamento. E você vai me falar. O que você faz? O que você sabe fazer bem? De repente tem algo na internet que você pode comprar, vender pela internet, pelo teu perfil. Ah, mas o meu perfil só tem 2 seguidores, 10 seguidores. Não tem problema. Você começa de onde você está. Tudo tem um ponto de partida. A vida é igual um carro na estrada. Você sai de noite. O destino é daqui para São Paulo. Eu estou em Santa Catarina, em Florianópolis. Precisamente, eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero sair daqui de Santa Catarina, vou lá para São Paulo. Eu não vejo a estrada toda. O farol ilumina 50 metros, 100 metros. Eu vou vendo aos poucos, mas eu tenho que começar a viagem.
Eu dou partida e vou. À medida que o carro vai iluminando, que o farol vai iluminando, eu vou enxergando o caminho. No meio do caminho pode ter ponte caída, acidente, pode ter um monte de coisa. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar atento e saber resolver. É assim que funciona. Gente, é impossível, é possível tudo que você... Ainda mais inteligência artificial. Olha o que está acontecendo com a inteligência artificial. Está deixando um monte de gente... Você está deixando dinheiro na mesa, você está deixando de ganhar dinheiro com inteligência artificial. Vai ser um monte de gente, vai ser mandado embora, porque a inteligência artificial vai substituir. Pastor, eu não entendo nada. Cara, se tu sabe ler, pelo menos, se tu sabe ler, você aprende sobre inteligência artificial. Se você saber ler, basta você saber ler, você sabe? Não, pastor, eu não sei nem ler. Então você não devia estar nem na internet. Você está entendendo? Quer ajuda? Me chama. Eu vou te ajudar. Não se iluda. Nada é fácil. Mas quando você tem a direção... Entenda uma coisa. Eu não sei quantos anos você tem. Mas na minha época, e quando eu falo na minha época, lá para os anos 80, 90, não tinha Waze, não tinha GPS. Eu saía de Cuiabá, nós ia para São Paulo, na base do mapa. No mapa de papel. A 4 rodas tinha um mapa que você comprava, era em páginas. Às vezes um pedaço estava aqui, o outro noutra página, o outro noutra. E aquilo dava um trabalho. Mas você com aquele mapa, eu saía de Cuiabá e chegava em São Paulo, rodava em São Paulo, resolvia o que tinha que resolver e ia embora. Era difícil? Era, porque não tinha GPS, era mapa. Mas sem mapa era quase impossível. Você está vivendo a tua vida sem mapa. E hoje tem GPS. É só você digitar onde você está e aonde você quer chegar. O problema é que você não sabe nem onde você está e nem onde você quer chegar. Você quer alguma coisa, mas não sabe o quê. Você quer alguma coisa boa, mas não sabe o quê. Ah, eu tenho dinheiro, eu tenho R$1.000 aqui, mas eu não sei o que fazer. Você não tem nada. Ah, eu tenho 5.000, mas não sei o que fazer. Você não tem nada. Ah, eu tenho R$500, mas não sei o que fazer. Você não tem nada. Aí aparece um esperto da internet e crê, não sei. Pronto, já foi. Aí nem os 5.000. Entenda uma coisa, tigrinho, bet, essas desgraças de pirâmide, essas desgramas de tigrinho, cara, não passa perto disso, pelo amor de Deus. Outro dia eu recebi uma proposta de R$40.000, eu tenho 300 mil seguidores aqui, não sei se você sabe. Eu tenho mais 60 mil, 50 mil nas outras redes, mais 40 no Threads. Somando tudo, minhas redes sociais daí uns 500 mil seguidores. Me ofereceram 40 mil por mês. Eu não ganho isso hoje. Eu não ganho 40 mil por mês. Eu não ganho. Mas eu já fiz negócios que deu errado. Porque eu acreditei que podia dar certo e não deu. Tem coisas que você tem que entender, não é para você. Tem coisas que não é para você. E tigrinho não é para mim. É desonesto, é errado, vai enganar pessoas. Se enganar sem saber, cara, Deus te perdoa. Deus não conta o tempo da sua inocência. Mas enganar sabendo é 40 mil por mês, cara. E ele ainda falou assim, isso todo dia eu apago o chamado. Agora deu uma diminuída, mas esses tempos para trás estava uma praga. Estava uma praga. A única coisa que eles querem, 2 stories por dia e 1 post por semana. 30 pau por mês, 40 pau por mês. Olha que facinho. Só fazer 2 a 3 stories, 1 a 2 postagens por semana. 2, 3 stories por dia, coisa mais fácil do mundo. Fazer. Para ganhar 40 mil por mês. Aí você fala assim, mas pastor, você não pensou em pegar? Claro que eu pensei. Claro que eu pensei. Mas pastor, você teria coragem de pegar? Teria. Se não fosse minha família e Deus. Mas tem essas duas coisas que me impedem de eu fazer qualquer merda. Por isso que eu estou pobre. Porque eu fali, quando eu estava falindo, eu tinha condição de fazer igual as americanas, dar prejuízo para todo mundo e sumir no mundo. Eu podia estar morando na Europa, podia estar morando nos Estados Unidos, na China, na Alemanha, onde eu tinha casa. Minha filha morava lá. Podia estar lá. Mas, ministério, Deus, família grande. Não dá. O que está te impedindo? Então não vá. Não adianta. Você tem que ir pelo caminho, primeira coisa, propósito e processo. E Deus não vai aceitar um propósito desonesto na tua vida. Deus não vai. Já imaginou? Eu pegar a Bíblia orando aqui, falando assim, Senhor, abençoa meus 40 mil reais que eu ganhei no Tigrinho. Da onde veio esse dinheiro? De um monte de gente que perdeu.
Não dá. Quer ajuda? Me chama no privado. Eu vou te dar um número. Aliás, vou anotar aqui o número. Anota aí o número da Academia do Casamento, que é um grupo, uma comunidade onde eu ajudo pessoas. Sim, eu quero que você compre meu livro. Só que se você comprar meu livro e ele não servir para você, você devolve. Combinado? Eu quero que você compre meus livros. Pelo menos um. Ah, eu preciso de mais. Ok, maravilha. Ah, eu quero ter acesso a todos os seus livros, pastor. Você paga 3 e leva tudo. Pronto. Não tem problema. Ah, e se meus livros não servir para você? Não precisa comprar. Eu não vou te enganar. Ai, eu estou aqui fazendo porque eu não quero vender meu livro. Quero vender sim. Eu preciso, eu trabalho. É a minha tenda. Ah, e o seu ministério? Meu ministério eu não ganho nada. Eu não recebo dinheiro da igreja. Eu não recebo salário. É o meu ministério. É a minha tenda. Assim como o Paulo fazia o ministério e fazia tenda para sobreviver, a minha tenda é meus livros. Eu vendo meus livros. Te interessa? Ah, e o que é seus livros? É a minha experiência. Eu reuni de mais de 600 livros que eu li. Eu reuni em 2.500 páginas, fiz 10 livros. Eu tenho 10 livros. Eu separei por assunto. Qual que é o teu problema? Você foi traído? Eu tenho um livro para você. Meu casamento é só briga, a gente não conversa mais, a coisa está difícil. Eu tenho um manual para você. Eu quero ganhar dinheiro. Eu tenho um manual que te dá todo o direcionamento. Esse é mais completo, porque além do manual tem aula gravada, eu tenho vídeo que eu vou te mostrar, porque para dinheiro a coisa pega. Então você precisa de mais informação. Vou te ensinar passo a passo. Pastor, eu fiz e não adiantou. Devolve meu livro e leva teu dinheiro embora. Temos um acordo? Só isso que eu quero. E o que eu estou ganhando com isso? Eu estou ganhando de ver pessoas prosperarem no casamento, prosperar na vida e contribuir com o reino. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu não sou da tua igreja, mas se você pretende ganhar dinheiro só para resolver o teu problema e da tua família, desista. Deus não vai prosperar na tua vida. Eu tenho certeza. Talvez você chegou agora, não pegou a live lá no começo, mas lá eu falei, se teus propósitos não te forem os propósitos de Deus, e o único propósito de Deus, que Deus abençoa, é aquele que você pensa em você, nos seus e no próximo. Prioridade. Timóteo, 1 Timóteo 5,8, aquele que não cuida dos seus, principalmente de sua família, negou a fé, e o amor de Deus não está nele. Quer cuidar de você, cuidar da tua família, cuidar dos teus, cuidar da tua igreja, cuidar do reino, eu te ensino. Eu te ensino o caminho da prosperidade. Te espero do outro lado aqui. Meu telefone, meu WhatsApp é 1593-500.000. 1593-500.000. Vou até digitar aqui, para ficar fácil para você entender, porque esse número, embora esse número é muito fácil, a maioria não entende. 1593-500.000. Tá aí, ó. Postei aqui. Tá postado aqui. Tá aberta a pergunta. Se você tiver alguma dúvida, agora eu vou responder perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta feita aqui. Se tiver, eu já respondo. Se não tiver, eu vou tomar um café, beber uma água, tomar um café, que a boca já tá seca de tanto falar. Aleph, me chama no privado que eu vou te dar uma orientação. Marilza, nunca ouvi o senhor. De qual cidade você fala? Eu sou de Santa Catarina, minha filha. Marília, pastor... Eu não entendi o que você disse aqui, minha filha. Deixa eu ver. Obrigado por nos ensinar. De nada, meu filho. Se você quiser um ensino mais específico, aí você me fala o teu problema e eu te direciono para você não ter que... Porque assim, ó, nunca queira aprender tudo. Nunca queira resolver tudo de uma vez. Estou com problema financeiro, problema no casamento, problema não sei o quê. Primeira coisa que você faz, cura interior. Pastor, eu fui traída. Meu marido tem um amante. Eu quero resolver isso. Primeira coisa que você precisa, cura interior. Depois que você estiver curada de toda dor que uma traição causa, se você estiver curada de toda desgraça que o adultério provoca, você entender tudo isso, aí você está disposta. Aí você está preparada ou para perdoar ou para divorciar. E Deus vai estar contigo. Pastor, Deus vai estar comigo até no divórcio? Até no divórcio. É o que a Bíblia diz.
Quiser questionar, questiona à vontade. Eu vou pelo que a Bíblia diz. Ah, pastor, minha situação financeira está uma bagaça. Não, calma aí. Vamos ver primeiro como é que você está. O que você sabe? Qual é a sua realidade? O que você é bom? Onde você é bom? No que você é bom? Consegue entender? Eu não estou aqui para vender sonho, meu filho. Embora você precisa sonhar. Mas se você ficar só sonhando, você nunca realiza. Entende? É isso que eu quero. Então, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou terminar por aqui. E antes de mais nada, você que ficou aqui, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa live da tarde. Hoje de madrugada nós temos mais live. O Senhor abençoa, no derrama do céu a tua sabedoria, o teu entendimento, o teu discernimento, para que eu possa falar para essas pessoas. Pai, se tiver alguém aqui, Senhor, que não entendeu ou que algo sirva para ele, Senhor, arranca tudo que tem que não provém de ti do coração, coloca a tua unção, teu conhecimento e nos usa como vaso. Aquilo que não provém de ti, Senhor, que caia por terra, que eles nem ouçam. Abençoe a cada um, supre a cada necessidade e mostre o que teus servos precisam, qual a direção que ele deve tomar. Eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus, abençoa cada um aqui que assistiu, que está aqui, que está vendo essa live agora ou vai ver depois. O Senhor conhece todas as coisas. Para as pessoas que chegam aqui e vão ver essa live, Senhor, mesmo que ela fique gravada, o Senhor tem o poder dos céus de ordenar os teus anjos para sondar o coração dessa pessoa. E se tiver algo que não provém de ti, arranca em nome de Jesus, coloca a tua unção, o teu conforto, a tua paz e dê direção a essa pessoa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Vá em paz, que Deus te abençoe, te prospere, te dê discernimento e mande sabedoria do céu para que você possa usar o conhecimento que você teve aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Deixa eu encerrar aqui. Propósito e processo. Propósito e processo. Eu acho que eu não encerrei aqui no YouTube, hein, cara? Deixa eu voltar aqui, olha só.